Ó, pro São Paulo. Pegou John, hein? Pegou John, hein? Vou baixar aqui pra gente não tomar um ban depois. Perdeu o pênalti São Paulo, hein? É só fazer, hein? É só fazer, Botafogo. É só fazer, hein? É só fazer, hein? Ó. Sei não, hein? Pelo grito da galera aqui já foi, hein? Vamos esperar o nosso tempo aqui. Matheus Martins, hein? É só fazer, hein? Quem perdeu do São Paulo foi o Nestor. Matheus Martins partiu para a bola, guardou. Boa, Botafogo. Sofreu e se classificou. Muito bom, garoto, muito bom. Achei que vocês iam dar um mole no final. Mais uma vez aí o Botafogo colocando em teste o coração da sua torcida. Fala, galera, sou o Vitor Barba. Acabou agora o jogo do Botafogo contra o São Paulo. São Paulo e Botafogo no Morumbis. Um baita de um jogo, um jogaço digno de quartas de final de Libertadores da América, 1-1. Né? O jogo que foi eletrizante do início ao final. Foi até a disputa de pênaltis e deu o Botafogo aí classificado para a semifinal da Copa Libertadores da América. Vai aguardar aí o confronto de amanhã entre Peñarol e Flamengo. E aí, qual é a sua aposta? Antes da gente falar desse jogo, mais uma vez eu quero te pedir, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe esse link com a galera, beleza? Cara, que jogo foi esse de São Paulo e Botafogo? Que jogão! Bem, o jogo começou da forma que terminou o jogo lá no Newton Santos, né? No Engenhão. O Botafogo indo para cima do São Paulo, né? Quem estava esperando aí que o Botafogo fosse estudar um pouquinho mais o jogo, que fosse esperar o São Paulo sair, não. Esse é o estilo de jogo do Botafogo, de ir para cima do adversário, marcar em cima. É um time que tem muita intensidade, tem muita força física e mais uma vez mostrou isso hoje, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo, o Botafogo pressionou o São Paulo desde o início de jogo e abriu o placar com uma falha ali do jogador do São Paulo, Luiz Gustavo, que para mim muito abaixo, Luiz Gustavo muito abaixo no São Paulo, não tem feito boas partidas, as partidas que eu acompanhei, não gostei do futebol apresentado pelo Luiz Gustavo, e ele deu um mole ali, perdeu a bola para o Savarino, Savarino tomou a bola, tabelou com o Igor Jesus, entrou na área, fez um cruzamento que foi mal cortado pelo goleiro Rafael, que deixou a bola na cabeça do Almada. Ele só teve o trabalho de cabecear, empurrar a bola para dentro do gol, e o Botafogo começou da forma que todo mundo imaginava, indo para cima do São Paulo e conseguiu dessa vez fazer o gol, né? O Botafogo continuou indo para cima do São Paulo, diferente do que a gente vê os outros times. Eu tenho falado isso muito do Botafogo. Não é um time que senta no resultado, não é um time que fica esperando para jogar futebol. Ele faz o futebol dele, eles jogam para cima, eles marcam em cima, continuaram marcando em cima, explorando e forçando os erros na saída de bola do São Paulo. Logo depois teve uma outra grande chance, que o Botafogo tomou a bola do Rafinha, e foi o Almada, tomou a bola do Rafinha, tocou para o Igor Jesus, e na entrada da área, na minha opinião, deveria ter feito o gol ali, perdeu o gol. O Botafogo, que nesse confronto perdeu muitas oportunidades, e hoje, no primeiro tempo, não foi diferente. Perdeu o gol com o Igor Jesus, ainda no primeiro tempo, e o Botafogo tomou conta do jogo, principalmente até os 35 minutos do jogo do primeiro tempo. O Botafogo que marcava em cima o São Paulo, Alex Telles muito bem, mais uma vez o Gregory muito bem, Thiago Almada do início ao final marcando em cima, correndo, tomando bola do adversário, forçando o erro do adversário. Igor Jesus também esteve muito bem hoje no seu posicionamento, na sua função ali, quando estava sem a bola, incomodando muito a saída de bola do São Paulo. Então, São Paulo com muita dificuldade de jogar futebol, porque o Botafogo
sufocava ele o tempo todo. E quando foi aos 35 minutos do primeiro tempo, o Zubeldia se fez obrigado a fazer uma substituição. Ele entendeu o jogo ali, o que o jogo estava pedindo, e com 35 minutos, isso que a gente pede coragem para alguns técnicos, e a gente precisa entender quando eles tomam essas atitudes. E o Zubeldia tirou o William Gomes com 35 minutos e botou o Luciano. Bem, a torcida do São Paulo tem pego no pé do Luciano, mas é o que ele tem em mãos. Ele não poderia fazer outra substituição, porque o que ele tinha nas mãos era o Luciano. Ele entendeu que precisaria fazer essa substituição, fez e deu muito resultado. O São Paulo melhorou consideravelmente após a entrada do Luciano, apesar dele não fazer grandes jogadas, não estar tão ativo, mas ele fez uma função, executou melhor a função do que o William Gomes vinha fazendo. O São Paulo começou a ficar um pouco mais com a bola no pé, tentava ali fazer alguma jogada, mas o Botafogo muito sólido na sua defesa, muito efetivo no ataque, muito perigoso. Ainda teve uma outra jogada muito perigosa com um bom lateral direito, o Vitinho, que na disputa de pênaltis isolou a bola de forma bizonha. Eu não consigo entender como um profissional bate pênalti dessa forma, mas, enfim, ele jogou muito bem o jogo, é um jogador muito rápido, e numa jogada com o Almada, ele fez a passagem pela linha de fundo já dentro da área e deu uma pancada para dentro da área, e o Rafael espalmou, aliás, a zaga cortou, né, para o escanteio, não foi nem chegou aí ao gol do Rafael. E ali, se ele tivesse um pouquinho de percepção e tocasse para trás, voltasse a bola para o Almada, certamente o Almada teria uma chance maior de fazer o gol, porque ele ficou sozinho, quase que na entrada da área, quase que na marca do pênalti, e poderia ali fazer 2-0 e já começar a sacramentar ali a sua classificação. Mas o Vitinho, ele tentou jogar a bola para dentro da área, a zaga cortou, e foi um lance muito perigoso do Botafogo, e foi o último grande lance do Botafogo na partida. Depois o São Paulo começou a ir um pouco mais para cima do Botafogo, começou a tentar pressionar mais o Botafogo, isso já mais no final do primeiro tempo. E no final do primeiro tempo, o lance mais polêmico da partida, que foi o pênalti a favor do São Paulo. E vamos, então, com calma nesse lance, porque muita gente diz que isso não é pênalti, inclusive, eu não lembro quem é que estava nos comentários de arbitragem hoje, na ESPN, e ele disse, na opinião dele, que não seria pênalti. Mas eu tenho uma teoria, eu tenho uma tese de que, mesmo sem querer, o sem querer também é pênalti. Mesmo sem querer, quando uma bola bate na mão e tira totalmente a sua trajetória, na minha opinião, deve sim marcar o pênalti. Na minha opinião, assim como no jogo, o primeiro jogo da noite do Galo contra o Fluminense, eu achei pênalti, que o Hulk perdeu. Na partida do São Paulo e Botafogo, eu também achei pênalti do Bastos. Ele pula com braços abertos. Quando ele está descendo o braço, a bola pega no braço dele. A bola que tinha direção do gol, não acho que seria gol. Eu acho que foi uma bola fraca, não teria perigo de gol, mas foi a mão que tirou a trajetória da bola. Se não bate na mão dele, a bola ia em direção do gol. Né? A gente não pode afirmar que seria gol, uma bola fraca, muito dificilmente teria algum perigo ali, mas fato que essa mão tira totalmente a trajetória da bola e, na minha opinião, tem que ser marcado pênalti nesses lances, porque a gente precisa entender que jogador profissional, e principalmente jogadores que atuam no Brasil, aí não é exceção de jogadores brasileiros, mas jogador sul-americano, vamos colocar assim, na sua maioria, eles são muito malandros, eles têm muita malícia para jogar futebol. E se esses lances não começarem a ser marcados, eles vão começar a agir de uma forma de treinar a posição do corpo para que a mão pareça um movimento natural, mas para bloquear uma bola. Né? O jogo do Vasco contra o Palmeiras, na minha opinião, foi pênalti a favor do Vasco, mas o juiz entendeu que ele não deveria ter dado pênalti porque foi um lance involuntário. Mais uma vez, na minha opinião, sem querer também é pênalti. E deveria ali ter marcado pênalti, na minha opinião. Então, pênalti para o São Paulo, e o Lucas Moura vai para a bola,
e ele perde o pênalti. Chuta ali, raspa no travessão, chuta para fora, perdeu o pênalti, e ali o Morumbi, que até então estava inflamado, dá até uma murchada, a torcida dá uma desanimada, o time dá uma desanimada, que é normal, porque é uma decisão, né? Quartas de final de Libertadores, um jogo difícil contra o melhor time do Brasil na atualidade, perdendo de 1-0 em casa diante da sua torcida, e você perde um pênalti. Deu para ver que o time se abateu um pouco, mas no segundo tempo o São Paulo voltou melhor. Até os 20 minutos o jogo ficou meio que lá e cá, um pouco mais dividido. O Botafogo ainda conseguia jogar mais um pouco, mas depois dos 20, 25 minutos do segundo tempo, o Botafogo abriu mão de jogar. Quem entrou não entrou tão bem, tirando o Tietê entrou bem, mas algumas opções, como o Matheus Martins, não entrou tão bem quanto nas outras partidas, e o São Paulo começou a tomar todas as ações do jogo, começou a pressionar o Botafogo, tirou o Botafogo da sua zona de conforto, porque o Botafogo se sente muito confortável com a bola no pé e conseguindo marcar sob pressão. E o São Paulo colocou o Botafogo numa condição que poucas vezes a gente viu o Botafogo esse ano, que é com todo o seu time praticamente atrás da linha da bola, dentro do seu campo, tendo que se defender. O Botafogo desse ano não é acostumado a jogar assim. Sofreu muita pressão. O São Paulo começou a ser muito perigoso nas jogadas aéreas, principalmente nas jogadas aéreas, porque não conseguia fazer jogadas pelo meio, não conseguia fazer infiltrações. O Lucas Moura voltou outro jogador no segundo tempo, ele jogou muito no segundo tempo, davam mais arrancadas. Teve um lance que ele tirou 3, 4 jogadores do Botafogo da marcação, saiu levando todo mundo, mas depois que ele toca, a jogada não tem sequência, porque eram 2 linhas de 4, na verdade era uma linha de 5 e uma linha de 4 em frente à área do Botafogo, então era muito difícil entrar. Mas as jogadas mais perigosas vinham no cruzamento. Inclusive, num desses cruzamentos, o Caleri, ele consegue perder um gol incrível, debaixo da trave, com o John já batido, era só empurrar para dentro do gol, e ele perde o gol, ele perdeu o gol. Quem perdeu um gol muito parecido assim hoje também foi o Paulinho. O Paulinho do Galo perdeu um gol debaixo da trave hoje também, e no jogo do Botafogo contra o São Paulo, o Caleri perde um gol assim, um gol que não deve se perder. Então a gente vê que isso tudo vai acumulando, e fez falta para o São Paulo no final. O Lucas Moura perdeu um pênalti e o Caleri perdeu um gol debaixo da trave, e numa quartas de final, como a gente vem falando, errar paga-se muito caro. Quando você erra numa Libertadores, você paga caro. E o São Paulo hoje pagou caríssimo. A sua eliminação se dá muito em conta pelo pênalti perdido e pelo gol que o Caleri perdeu debaixo da trave. Mas o São Paulo continuou pressionando o Botafogo, continuou em cima do Botafogo, e mais uma vez, naquele fenômeno do futebol mundial atual, um cruzamento na segunda trave, só que aí mais para fora da pequena área, cruzamento na cabeça do Caleri, e aí é o que a torcida do São Paulo já é acostumada, toca no Caleri, que é gol, e ele fez um belo gol. O John nem se mexeu, o John nem teve reação na cabeçada do Caleri. Isso já aos 42 minutos do segundo tempo, já no finalzinho da partida, o São Paulo empata, e esse resultado levaria a decisão para os pênaltis. E ainda dá tempo ali de acontecer uma confusão. Rafinha, junto com Marçal e Zubeldia, começam essa confusão, e aí todos os dois bancos entram ali nessa discussão, nessa confusão, e nessa confusão toda sobrou para o Rafinha e para o Gatito. Os dois foram expulsos. O Rafinha não vai fazer essa falta, já que o São Paulo foi eliminado, e o Gatito não estará no banco no próximo jogo de Libertadores, porque foi expulso sem sequer entrar em campo. Eu não consigo entender como um jogador no banco de reservas é expulso. O Gregory, acho que tomou um cartão amarelo também, então eu não sei se ele estava pendurado, mas isso tudo vai pesando, isso tudo pode influenciar no futuro do Botafogo na competição. E aí, pênalti.
Depois dessa confusão, nada de muito interessante acontece. O Botafogo ainda tenta sair um pouco para tentar fazer um gol, mas sem efetividade alguma, já que ficou muito tempo abrindo mão do jogo. Para entrar no ritmo de jogo novamente é difícil. O jogo acaba, a decisão vai para os pênaltis e quem começa a bater no pênalti é o São Paulo com Caleri e ele perde o pênalti. Então o Botafogo já larga na frente aí com esse pênalti perdido do Caleri e mais na sequência todo mundo vem fazendo seus gols e o Vitinho do Botafogo, foi a quarta cobrança do Botafogo, ele isola a bola. Ele isolou, é uma forma bizonha de se bater um pênalti. Quando você bate um pênalti na trave, como foi o Caleri, é menos pior. Quando o goleiro pega numa explosão, é menos pior. Mas você isolar a bola é muito complicado numa decisão de pênalti e isso poderia custar a classificação do Botafogo. Mas aí aparece a figura do John. John que defendeu o pênalti do Nestor. Nestor. O John salva o Botafogo na primeira sequência de cobranças de pênaltis alternada. O John defende o pênalti do Nestor e aí o Matheus Martins faz o gol, o último gol do Botafogo ali na disputa de pênalti e o Botafogo está na semifinal da Libertadores da América. Mas antes de eu terminar o vídeo, eu preciso fazer um comentário em relação ao Botafogo, em relação à decisão em si, dessa quarta de final. O São Paulo hoje perdeu um pênalti com o Lucas Moura e um gol feito com o Caleri e pagou caríssimo por isso. E quem poderia ter pago caríssimo por essa classificação poderia também ter sido o Botafogo, porque se o Lucas Moura faz o pênalti e o Caleri vira o jogo e o São Paulo ganha de 2-1, o Botafogo ia pagar caro por não conseguir reverter em gols a sua superioridade no primeiro jogo e no primeiro tempo do jogo de hoje. O Botafogo precisa converter as suas chances em gol, porque isso faz muita falta, principalmente em Libertadores. Libertadores não perdoa falhas, não perdoa erros e não perdoa times que não fazem gol. Dessa vez, não fez falta para o Botafogo, fez muita falta para o São Paulo e, por causa disso, Botafogo na semifinal, como a gente estava aqui prevendo, conseguiu a sua classificação dentro do Morumbi. Não foi fácil, foi bem difícil. O São Paulo vendeu bem caro essa eliminação. Parabéns ao Botafogo e, se tudo der certo, se o Flamengo conseguir quebrar diversos tabus, amanhã o Botafogo vai ficar conhecendo o seu adversário na semifinal, que será entre Peñarol ou Flamengo. Tomara a Deus que seja o Flamengo e a gente tem aí depois, eu acho que de forma inédita, uma semifinal na Copa Libertadores com times cariocas e com certeza um representante brasileiro na final da Copa Libertadores da América. Mais uma vez um brasileiro representando o Brasil, um time brasileiro representando o Brasil na competição mais importante da América. Beleza, pessoal? Eu fico por aqui. Mais uma vez, não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu like, curte aí o vídeo e compartilhe esse link com a tua galera. Beleza? Eu fico por aqui. Fui!